E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é Ana Cláudia Peixoto, professora de Física, e hoje nós vamos continuar o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Já vimos as equações, hoje nós vamos ver os gráficos desse movimento. E o que esse movimento tem de diferente mesmo do movimento retilíneo uniforme? É que esse movimento tem uma aceleração que muda o valor da velocidade, porque a trajetória retilínea não muda a direção. E no outro, a aceleração é quanto mesmo? Quanto é que vale a aceleração? Zero. Zero vale a aceleração. Porque é o único, lembram? É o único movimento que não tem nenhum tipo de aceleração. A velocidade é a velocidade constante, certo? Que não muda em módulo, não muda em direção e não muda em sentido. Então, vamos lá? Me acompanhe para a gente ver esses famosos gráficos do MRUV. Então, vamos lá. Gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, que vão ser o seguinte, vamos começar com o gráfico da velocidade pelo tempo do MRUV. Esse gráfico da velocidade pelo tempo, qual é a equação que comanda? É essa daqui, ó, é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Essa é a equação que comanda a velocidade no MRUV, né? Que vem daquela equação da aceleração, que é a variação da velocidade final menos inicial, dividido por tempo ou ΔT, certo? Então, estou vendo que é uma equação de primeiro grau, e se vocês lembrarem a equação das posições do MRU, vão ver que é bem do mesmo estilo, ó, só mudam as variáveis, que é velocidade e tempo. Então, como é uma equação de primeiro grau, o gráfico é uma linha reta, sempre vai ser uma linha reta, que nem o gráfico das posições pelo tempo do MRU, ó, que é a velocidade inicial, move sempre em relação ao tempo zero, poderia sair de baixo, só seria negativo, ok? Sem problema nenhum. Essa reta pode tanto subir, quanto essa reta pode descer, né? Por exemplo, assim, os dois são movimentos retilíneos uniformemente variado, que é a velocidade inicial desse aqui. Esse daqui é a reta, a velocidade está aumentando, a aceleração ela é positiva. Aqui a velocidade está, ó, diminuindo até esse pedaço aqui, ó, tá vendo? A velocidade começa a diminuir, uma aceleração aqui negativa. Certo? O sinal, isso aqui é o sinal da aceleração negativa, aqui o sinal da aceleração positiva. Mais à frente, eu vou dizer para vocês, já digo, que a aceleração positiva e negativa não tem nada a ver com A positivo é acelerado e A negativo é retardado, velocidade diminuída. Não é assim, não é o sinal que determina isso. Mas isso nós vamos ver numa outra aula, uma próxima aula. Isso aqui é só umas cenas dos próximos capítulos. Tá? Então, essa aqui é a equação do MRUV, ok? Bom, agora eu vou fazer o gráfico das posições pelo tempo. Vou apagar aqui e vou fazer o gráfico agora das posições versus o tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando que o outro nós vimos que era uma linha reta, só que esse não. O gráfico das posições pelo tempo do MRUV não vai ser uma linha reta, porque a equação que rege esse movimento é aquela que eu já mostrei para vocês na aula passada, velocidade inicial vezes t, mais a vezes tempo ao quadrado sobre 2. É uma equação de segundo grau. Então, não tem, deixa eu arrumar aqui, não tem... É uma equação de segundo grau, olha aqui, ó. Então, obviamente, o gráfico não é uma linha reta. O gráfico é uma parábola, que ou vai ter as perninhas voltadas para cima, assim, pode sair por cima aqui o gráfico, lá embaixo, começar de baixo. Aqui é a posição inicial do meu movimento, sempre onde corta o eixo vertical, que corresponde ao tempo zero.
assim como esta parábola poderá ter as perninhas voltadas para baixo, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Ó, aqui, opa, ô droga, tem um problema aqui. Deixa eu apagar isso aqui com a caneta. Deu. Ó, aqui está o gráfico. Então, aqui a aceleração, quando a parábola tiver as perninhas voltadas para cima, por enquanto, o que eu estou mostrando para vocês, ela sempre vai ter sinal positivo. Quando a parábola tiver as perninhas voltadas para baixo, essa aceleração vai ter sinal negativo. Por enquanto, é isso. Aqui no vértice da parábola, eu vou dizer ensinar uma outra cosita para vocês, sempre aqui no vértice, quando o móvel está mudando de sentido, ou seja, a velocidade dele no vértice é o único ponto que a gente sabe o valor, sem dado nenhum, ó, tá vendo? Não dei dado nenhum. Idem aqui a mesma coisa, a velocidade aqui no vértice da parábola é o único ponto que a gente sabe o valor sem precisar de dados, que é zero. É onde o móvel está mudando de sentido, está indo para frente, de repente ele volta, está indo para a direita, ele vai voltar para a esquerda, está subindo, está descendo, e assim por diante, ok? Agora, o que que faz? Falta, vimos o gráfico de V por T, que é uma linha reta, de S por T, que é uma parábola. Agora vamos ao gráfico da aceleração. Gráfico da aceleração versus o tempo para o MRUV. Aqui, o MRUV nós sabemos que tem aceleração tangencial, que é diferente de zero, mas tem sempre um valor igual, que é constante, né? E como ela não, aceleração constante significa não muda com o passar do tempo, se a aceleração for positiva e a aceleração não muda com o passar do tempo, obviamente vai ser uma reta paralela ao tempo, que mostra que em qualquer tempo o valor da aceleração é sempre o mesmo. Aqui a aceleração positiva e agora eu vou fazer o gráfico da aceleração pelo tempo, só que para uma aceleração de sinal negativo. Então, tchan, piripipi, tá aqui embaixo, ó. Ó, tá aqui nossos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? E aí, vamos continuar esse estudo, eu vou mostrar para vocês o que é, quando é que uma aceleração é positiva, quando ela é negativa, o que significa tudo isso na nossa próxima aula, ok? Então, até lá. Estou esperando vocês.